Ontem nós tivemos aqui, na verdade o aniversário da nossa igreja deve ser dia 26 ou 28, eu tenho que olhar no calendário lá, voltar no ano de 1987 e olhar o sábado que nós começamos, ou foi 26 ou 28 de junho, e fez 35 anos, mas nós fizemos ontem, né, uma celebração, não sei se vocês tiveram, mas acho que a maioria de vocês estiveram aqui ontem à noite, foi muito bom, não é? Nós lembrarmos algumas músicas que nós cantamos, né? Eu acho que o pessoal mais antigo ficou muito emocionado na hora que viu o ônibus aqui. Muitos subiram naquele ônibus lá e era uma festa, né? O pessoal vinha cantando no ônibus. Porque a nossa igreja, queridos, era num lugar que às vezes eu encontrava algumas pessoas, falavam assim, como é que uma igreja pode ser naquele lugar e estar lotada de gente? As pessoas ficavam admiradas, porque nós éramos lá em frente ao trote, há mais de 20 anos atrás. Aquela rua lá não tinha luz, praticamente. Ali o pessoal usava muita droga, não sei como que é hoje, né? Mas naquela rua ali, São Quirino, o pessoal usava droga de madrugada ali, tudo. Era tudo muito escuro, eles quebravam as lâmpadas da rua, e a rua era toda esburacada. Não passava ônibus, nada ali. Então, e a nossa igreja era bem ali. E aí nós compramos um ônibus, porque não tinha, às vezes as pessoas tinham que parar longe e andar a pé até lá. E nós fizemos uma linha, como não tinha linha de ônibus lá, nós fizemos uma linha de Santana até a nossa igreja. Ia pegando o povo no caminho, né? E o pessoal ia festejando, era uma bagunça no ônibus, né? Mas tempo muito bom, né? Hoje em dia a gente está num lugar que tem ponto de ônibus, tudo, nós não precisamos mais do ônibus, né? Mas dá saudade, né? E que bom que o tiozinho estava aí, né? Também, ele até subiu para pilotar o ônibus aqui na hora. Ele ficou empolgado ali, ele saiu do lugar dele e veio aqui pilotar o ônibus, muito bom. Olha só, quando Paulo passou por Filipos, fazia 10 anos, quando ele passou pela cidade de Filipos e começou a igreja lá, ele foi pregar, não havia uma sinagoga, ele foi pregar ali na beira, foi orar na beira do rio, e encontrou as mulheres, e Lídia lá, e ali começou a igreja, o carcereiro lá se converteu com a sua família, e quando Paulo saiu dali de Filipos, ele saiu dali praticamente fugido, né? Porque ele foi preso, aí soltaram Paulo, e Paulo foi para outra cidade, e Paulo saiu dali e foi para Tessalônica. Tessalônica ficava mais ou menos naquela época, por estrada, uns 150 quilômetros de Filipos. Quando Paulo chegou em Tessalônica, ele ficou 3 semanas mais ou menos lá. A Bíblia diz lá em Atos 19 que Paulo pregou por 3 sábados na sinagoga lá em Tessalônica, só isto. 3 sábados, mas Paulo se reuniu, evidentemente, judeus se converteram, ele se reuniu, e ele ensina sobre a volta de Jesus, ele ensina muitas coisas para eles nessas 3 semanas, que quando ele escreve a carta aos Tessalonicenses, ele lembra eles que ele falou da volta de Cristo, as coisas que ele falou. Ele ficou só 3 semanas, nem um mês ele ficou lá em Tessalônica. Só que ele diz aqui que quando ele saiu de Filipos e foi para Tessalônica, a igreja de Filipos, os irmãos recém-convertidos, eles haviam acabado de converter-se. Eles mandam oferta para Paulo, nessas 3 semanas, eles mandam não uma vez, mas eles mandam 2 vezes. Em 3 semanas eles levantam ofertas lá na igreja de Filipos e mandam para Paulo, para ajudá-lo. Olha, ele diz assim, olha, e sabeis também vós, versículo 15, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando eu parti da Macedônia, Filipos ficava na Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Por que os irmãos eram pobres? Porque a sociedade era pobre. Era um mundo pobre. O Império Romano pegava os impostos dos povos todos, saqueavam as nações, as quais eles dominavam, e as pessoas viviam na miséria. Paulo ele escreve em 2 Coríntios capítulo 8, que ele fala assim, olha, vocês me ajudaram, quando eu pedi uma oferta para a igreja de Jerusalém, para os santos de Jerusalém, os macedônios me ajudaram, embora extrema pobreza que eles viviam, eles deram não só o que se esperava, mas eles deram muito mais do que eles poderiam dar.
Ele fala dos filipenses que eles ajudaram os pobres de Jerusalém, dando além do que eles conseguiam, por causa da extrema pobreza que eles viviam naquele tempo lá. Mas eles tinham um coração extremamente generoso em dar. Queridos, nós, na verdade, na igreja, a igreja cristã, ela tem uma ideia de dinheiro diferente do que os judeus têm sobre dinheiro. A igreja cristã, por causa da idade das trevas e tudo que aconteceu na história da igreja, que é uma história impactante quando você lê livros de história da igreja, mas que tantos erros que aconteceram, de que a virtude, o dinheiro passou a ser algo ruim aos olhos dos cristãos. Aos olhos dos cristãos, o dinheiro passou a ser algo mal. Então as pessoas têm medo, às vezes, se eu ganhar dinheiro, eu não estou vivendo uma vida piedosa para Deus. Isso se tornou praticamente uma crença da igreja, de que humildade era sinônimo de pobreza. Vocês estão me entendendo, meu amado? Se você não tem nada, você é uma pessoa humilde. E não tem nada a ver humildade com pobreza. Porque você pode, quantas vezes eu falei isso, você pode ser um pobre orgulhoso. Você pode ser um pobre extremamente orgulhoso. E você pode ser um rico e ser humilde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas na cabeça da igreja cristã, se passou o seguinte: olha, para você ser santo, você tem que ir para um monastério, você tem que se esconder em uma caverna, você tem que viver uma vida sem nenhum prazer nesta terra, você tem que passar necessidades. Isto aí ficou praticamente como um sinônimo de espiritualidade. Se você não tiver nada, você é santo. Mas se você lidar com dinheiro, ou pensar em dinheiro, ou falar em dinheiro, isto é uma coisa mundana, isto é uma coisa do diabo, dinheiro é do diabo. Esta não era a mentalidade da Bíblia, e não era a mentalidade de Israel, dos princípios de dinheiro que Deus deu para Israel. Você sabe que Jesus, mais da metade das parábolas que Jesus contou, se relacionava a dinheiro? Parábola dos talentos, parábola das minas, parábola do administrador infiel, várias parábolas, na verdade acho que são 16 parábolas, ou muitas parábolas de Jesus, ele contou e falava sobre dinheiro, Você sabe que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre oração? Sobre oração tem tipo assim, 1.500 versículos, sobre dinheiro 5.000. É muito mais do que o triplo. A Bíblia fala muito mais do que o triplo sobre dinheiro do que sobre oração, do que sobre santidade, inclusive. As pessoas às vezes têm uma ideia, e isto foi inculcado na mente do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo começou de uma maneira extremamente pobre, porque os judeus eram extremamente oprimidos, era uma sociedade pobre. Os romanos levavam todo o dinheiro daquela sociedade que era oprimida. Eles dominavam, levavam ouro, cobravam impostos, exploravam as pessoas. Por isso que os judeus odiavam os cobradores de impostos em Israel, porque eles exploravam o pobre, deixavam mais pobres ainda. Então a mentalidade do cristianismo foi de que para eu ser espiritual, eu tenho que desprezar o dinheiro. Mas a Bíblia fala que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Porque quem ama o dinheiro nunca se farta, a Bíblia diz. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. O amor ao dinheiro comete assassinatos, o amor ao dinheiro comete crimes, né? O amor ao dinheiro faz a pessoa ser desonesta. O amor ao dinheiro puxa o tapete dos outros. O amor ao dinheiro não pensa no próximo. O amor ao dinheiro causa muitos problemas. É a raiz de tantos e tantos males. O problema não é o dinheiro, porque o dinheiro é necessário. Você precisa de dinheiro. Eu não conheço alguém que o teu patrão te chama lá no escritório para conversar com você e fala o seguinte: olha, você ganha 5.000 reais, mas você tem sido um ótimo funcionário e nós vamos dar um aumento agora, não é momento do aumento, mas nós vamos dobrar o teu salário para 10.000 reais. E você fala:
para trás de mim, Satanás. A mentalidade do povo judeu era o seguinte, queridos, não era no sentido de que se eu tiver dinheiro eu não sou espiritual. Para eles o dinheiro era espiritual. Para eles o dinheiro fazia parte da vida espiritual deles. De maneira que eles sempre pensam em prosperar. Tem judeu pobre no mundo? Tem judeu pobre no mundo, sim. Muitos judeus pobres no mundo. Mesmo em Israel, tem muitos que foram para lá sem nada. Saíram dos seus países e foram para lá, morarem lá, e têm uma vida mais simples. Mas as maiores fortunas do mundo estão nas mãos dos judeus. Se você somar, por exemplo, nos Estados Unidos, a fortuna dos judeus equivale a um PIB, não sei quantos por cento, mais de 50% do PIB. Grandes, se você fizer uma relação dos judeus ricos, das famílias, é absurdo o que eles detêm de dinheiro pelo mundo todo. Por quê? Porque eles veem o dinheiro de uma maneira diferente, eles veem que aquilo não é um mal, eles veem que o dinheiro pode servir para coisas boas, se você souber usar. O problema não é o dinheiro, o problema é quem usa o dinheiro. E o problema é se você deixar o dinheiro dominar o teu coração. Este é o problema. Não é o dinheiro que tem que dominar você, mas sim você que tem que dominar o dinheiro. Por isso que quando a Bíblia ensina, e nós devemos ensinar, o que é muito diferente de pastor querer arrancar dinheiro, vendendo coisas, vendendo indulgências para as pessoas, é a caneta ungida, é o não sei o que ungido, é a flor ungida, é o sal que fica doce, é a rapadura ungida, é a chave da porta que vai abrir o céu. Isso é tudo indulgência, tudo besteira. É o tijolo ungido, o pedaço da cruz de Cristo ungido, o osso da galinha, mas nós ungimos também. Vier aqui, a gente unge tudo e está tudo na bênção. Não é isso que eu estou dizendo, não. O que eu estou dizendo é que quando a gente aprende que o dinheiro é algo espiritual, que nós podemos através dele investirmos no reino de Deus, nós estamos construindo algo na eternidade, meu amado. Porque isto aí vai transformar em salvação de vidas e vai abençoar pessoas. É isto que nós temos que aprender. O problema é que as pessoas, elas dependem do dinheiro para ser felizes. Elas são felizes se elas tiverem a casa nova, o carro novo, a roupa nova, o tênis novo, poder ir no restaurante melhor. Se tirar tudo isso delas, elas se tornam as pessoas mais infelizes da terra. Queridos, o dinheiro é bom, mas não é isso que me traz a felicidade. Eu falei tantas vezes para você. Eu sou feliz com a minha esposa se a gente tomar um picolé, e se não tomar um picolé, a gente tomar um copo de água e dar as mãos e dar uma volta no quarteirão, nós somos felizes do mesmo jeito. É aniversário nosso de casamento, nós não precisamos ir num restaurante legal para ser feliz, a gente é feliz se comer um pão com manteiga em nossa casa. A Bíblia trata o nosso dinheiro, a nossa maneira de dar como semente. Então diz, Deus nos dá semente, Deus nos dá semente. Deus deu semente para vocês através do seu trabalho, não é verdade? Ou de alguma forma, alguém chegou e doou alguma coisa para você, é uma semente. Então diz assim, olha, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. A Bíblia diz, Deus vai nos enriquecer para que a gente seja generoso, e não para que eu guarde as sementes, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Ou seja, a gente usando esta semente de uma maneira correta, vai trazer glória a Deus por aquilo que você faz. Quando você é generoso com alguém, ou quando você deixa que Deus use a tua vida até para abençoar uma pessoa, aquela pessoa, ela deve ser grata a Deus. E aquilo que você faz com o teu dinheiro vai produzir gratidão a Deus. E o que Paulo está dizendo aqui? É produzir gratidão a Deus. O dinheiro é uma coisa física, que pode, material, mas que pode ser usado de uma maneira espiritual. Às vezes a gente gosta do versículo, mas a gente é duro no nosso coração. Nós não somos sensíveis a Deus para fazermos nada.
A gente só quer receber, 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 receber. Se eu perguntar quem quer a bênção, todo mundo sai voando, atropelando, pisando no sapato do irmão, empurrando o irmão no corredor. Sai da minha frente. Para poder chegar primeiro, que eu quero chegar na frente de tudo para receber. Quando você fala de dar, é verdade. Por quê? Porque o nosso coração é errado. Queridos, nós cristãos temos que aprender a ter um coração doador, generoso. Generoso. É isso. Isso agrada a Deus. Eu não estou estudando sobre prosperidade ou sobre finanças aqui. Acho que não teve um povo na terra que passou mais dificuldades do que os judeus. Opressão romana, opressão babilônica, por causa de pecados, tudo isso aí, e tantas opressões, e depois o nazismo matou mais de 6 milhões de judeus. Você vai no museu do Holocausto, você fica chocado ao sair de lá. Eu me lembro de sair, nas primeiras vezes que eu fui no museu do Holocausto, lá em Jerusalém, sair dali e ver soldados com metralhadoras, sentados, com as fardas verdes, sentados ali fora, chorando que nem criança. Triste. Eles foram roubados, saqueados, arrancaram o ouro dos judeus, arrancaram os quadros que eles tinham, arrancaram tudo que eles tinham, e eles saem das cinzas, porque eles sabem o que a bênção de Deus faz na vida de um povo, meu amado. Aí o cristão não, o cristão ele lida com o dinheiro como uma coisa do diabo. Como é que você manda missionários? Como é que você faz as coisas? Com vento, a gente só ora, né? O irmão está lá em Guaribas, lá todo começo de mês nós fazemos uma boa oração para ele aqui, né? Não, o dinheiro serve para vidas serem salvas, é isto, ele se torna algo espiritual. A minha função como pastor é ensinar a Bíblia. Você pode ser milionário, e vir a esta igreja, e você pode dar aqui todo mês R$1 milhão. Eu não estou interessado em agradar você. Você pode ir para outro lugar, dar o teu R$1 milhão onde você quiser. O que eu quero é ensinar a Bíblia para vocês. É isso. Eu não vou chegar no céu lá e falar, ô senhor, mantive milionários na igreja. Querido, eu estou pouco ligando para isso daí. Minha função é ensinar a Bíblia. Se você é bilionário e dá R$1 milhão por mês e sai com a tua secretária, eu vou falar que você está em pecado e ponto final. Se não gostar, procura outro lugar que te agrade. Você está me entendendo, meu amado? Então, é o que Paulo falou, eu não estou aqui atrás de donativo de ninguém, de oferta de ninguém. Você nunca me vê chorar, você nunca me viu fazer uma campanha nessa igreja aqui, para falar assim, ó, vamos vender algum negócio aqui. Querido, a nossa atitude com relação à oferta ou a dar para alguém, mesmo que seja para uma pessoa, que Deus tocou meu coração, que eu devo dar algo para uma pessoa, eu tenho que fazer isso como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Eu não sei as necessidades. Quantas vezes Deus moveu meu coração para eu fazer alguma coisa e dar alguma coisa para alguém que eu nem conhecia, e nunca soube de histórias. De vez em quando, eu soube de alguma história. E eu igual a você. Um dia, um pouco tempo aqui, a pessoa me mandou uma mensagem. Eu vou pregar em muitos lugares. E onde eu vou pregar, as pessoas até perguntam antes, pastor, quanto você cobra para vir aqui? Muita gente me pergunta isso daí, né? Quanto que você cobra para vir, tal? Nos Estados Unidos, vou pregar nos Estados Unidos, tantos lugares, o pessoal me manda, né? Nos Estados Unidos, isso é até meio comum. Qual é o valor, tal, que você coloca? Falei, querido, eu jamais você vai ver o pastor Edson falar o seguinte, eu cobro R$1, jamais. Cobro nada, querido. Como que eu vou cobrar? Tem gente que cobra, mas como que eu vou cobrar para pregar? Para trás de mim, meu querido. De jeito nenhum, queridos. Não cobro nada, né? E se não paga minha gasolina, em muitos lugares eu pago gasolina e tudo, acabou. E sempre nos lugares que eu vou, as pessoas acabam me dando oferta, a igreja, enfim. O pessoal, não, pastor, queremos ofertar para você, tal. Na maior parte dos lugares, eu pego aquela oferta e eu passo para alguém. E pronto, acabou. Fui pregar aqui no interior, e vou quase toda semana, no encontro de pastores. Chegou no final, o pastor me deu oferta ali. Falei, querido, olha, eu recebi, amém, vocês me deram, mas eu quero semear isso aqui agora em outro lugar.
Então você, se puder ver algum pastor daqui da cidade de vocês que está muito necessitado, e oferte na vida deles. Eu recebi de vocês. Muito obrigado, sou grato. Passa para um outro irmão. E no meio o pastor falou assim, ó, irmãos, vamos fechar os olhos aqui, eu queria saber o seguinte, tem alguém aqui necessitado, algum pastor? E eu não vi, porque eu estava ali com os olhos fechados ali na frente, e acho que alguém levantou, foi lá na frente, e eu nem vi direito, não vi quem era a pessoa, e ele deu oferta lá para o pastor. Aí eu recebi uma mensagem, uns dias depois. E aí eu fui olhar no Facebook, porque aparece, né, o nome da pessoa, eu cliquei lá e vi. Um pastor jovem, ele e a esposa dele, casal bonito, no interior, numa igreja aí. E ele me mandou uma mensagem falando o seguinte, pastor, só queria dizer para você o seguinte, eu e a minha esposa estamos no ministério há 1 ano, nós deixamos tudo, e nós estávamos em casa, hoje de manhã nós abrimos a geladeira, e só tinha água lá dentro, não tinha nada. E nós estamos pregando a palavra de Deus, nossa igreja é muito pequenininha ainda, e gente estudada, fez faculdade, tudo, deixei tudo para querer servir ao Senhor. Ele falou, e nós não tínhamos nada, e nós vamos aproveitar e vamos no café dos pastores, que pelo menos eles já tomam café. Falou, pastor, nós saímos dali e fomos para o mercado, nós enchemos a nossa geladeira com a oferta que foi nos dada. Você às vezes não vê, meu amado, olha só, você pode endurecer o teu coração e falar o seguinte, não, eu vou pegar isso daí, que bênção, né? É para mim. Às vezes não, às vezes Deus só passou por você. Só passou por você. Se você retém para você, às vezes você não vai receber mais, porque Deus fala, toda vez que eu coloco algo na mão do Levi, ele pega para ele, não vou mais colocar nada na mão dele. Eu vou colocar na mão do Gilberto, que eu passo por Gilberto, Gilberto abençoa aquele lá. Aí eu passo por Gilberto, ele pega, abençoa aquele outro lá. Eu passo por Gilberto, ele abençoa aquele outro lá. Quando a gente aprende a ser abençoador, Deus vai multiplicar a tua sementeira, vai te dar mais e mais e mais e mais e mais e mais. E os outros vão falar, nossa, como que ele tem? Claro, que Deus dá. Você acredita que Deus é mais generoso do que você é generoso? Sim, meu amado, claro que Deus é. Então olha só, quando você der, faça de coração, faça com alegria, meu amado. Segunda coisa, dê quando você tiver oportunidade para dar, porque Paulo falou, vocês não tiveram oportunidade. Quando você tem oportunidade, dê, meu amado, com alegria. Sempre faça assim. Terceiro lugar, semeie em bom solo. Paulo fala no versículo 14, todavia vocês fizeram bem associando-se comigo. Você se torna sócio daquele solo lá. Aprenda a ser generoso. Dar é um ato de adoração, diz o versículo 18, é um aroma suave, agradável a Deus. Dar é aquilo que vai voltar para nós, porque Paulo falou, o meu Deus vai suprir cada uma das suas necessidades, e dar vai trazer glória a Deus. Ele diz no versículo 20, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Quando eu tenho um coração generoso, meu amado, para acudir o pobre, para acudir o necessitado, para estender a mão para uma pessoa, para dar segundo a direção de Deus, para ser fiel na casa de Deus, tudo isso daí, queridos, eu vou ser uma pessoa feliz e abençoada, meu amado. Porque Jesus, ele falou, mais feliz é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais feliz é dar do que receber. A gente precisa aprender a ter mais um coração doador do que um coração recebedor. Inverter isso daí. Ser mais feliz quando eu dou do que quando eu recebo.